Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Letícia Georgiou e esse é o Geopolítica em Movimento, o espaço onde a gente tenta entender o mundo pela lógica das estratégias. No episódio de hoje, nós vamos mergulhar na política externa do governo do Lula no seu terceiro mandato, o chamado Lula 3. A ideia aqui é olhar com calma para as escolhas que estão sendo feitas, para as conquistas e também para as contradições. Afinal, que Brasil é esse que tenta se reposicionar no mundo marcado por disputas comerciais, guerras e mudanças climáticas? Logo que reassumiu, Lula repetiu uma frase em praticamente todos os encontros diplomáticos: o Brasil está de volta. Mas o que significa exatamente essa volta? Para o Itamaraty, esse retorno tem 3 sentidos muito claros. O primeiro é a reconstrução do multilateralismo, ou seja, das pontes que ligam o Brasil às instituições internacionais. Depois de um período de conflito com organismos como ONU, OMS e com as conferências climáticas, o país voltou a ocupar esses espaços, voltou a negociar e voltou a ser ouvido. A presidência do G20 em 2024 e a escolha de Belém para sediar a COP30 são sinais fortes dessa reaproximação. O segundo sentido dessa volta é a defesa de um mundo multipolar. A diplomacia brasileira não acredita que vivemos numa nova Guerra Fria entre Estados Unidos e China. Pelo contrário, ela aposta num mundo com múltiplos centros de poder, onde países médios como o Brasil podem ter mais autonomia, mais espaço para negociar e mais margem para não se alinharem automaticamente a qualquer potência. É por isso que Lula mantém diálogo simultâneo com Biden, Trump, Xi Jinping, Macron, Modi, líderes árabes, africanos, latino-americanos e até com aqueles com os quais tem divergências profundas. Esse trânsito múltiplo é parte da identidade diplomática brasileira. O terceiro sentido da frase é a tentativa de retomar o papel do Brasil como voz do Sul global. Esse é um grande projeto de Lula desde os anos 2000. Colocar no centro do debate internacional temas como desigualdade, fome, dívida externa, cooperação sul-sul e transição energética justa. O governo acredita que o mundo em desenvolvimento precisa ter mais protagonismo nas decisões econômicas e ambientais, e que o Brasil, pela sua história e pela sua democracia, pode ajudar a liderar esse movimento. Mas não se trata apenas de discurso. Desde 2023, a política externa brasileira acumulou conquistas reais. A primeira delas, como consequência, é a recuperação da reputação internacional. Em poucos meses, o Brasil deixou de ser visto como um ator imprevisível e passou a ser tratado novamente como parceiro confiável. Essa mudança abriu muitas portas. Lula voltou a ter reuniões de alto nível com as principais potências, a diplomacia brasileira recuperou influência em negociações complexas e a imagem do país melhorou especialmente na agenda ambiental. Isso é fundamental, porque reputação não é simbologia, é capital político. Outra conquista bastante concreta é a revitalização da diplomacia ambiental. Com a queda consistente do desmatamento, o Brasil ganhou credibilidade para defender uma agenda climática mais ambiciosa. O Fundo Amazônia foi reativado, novos recursos chegaram de países europeus, a cooperação entre os países amazônicos foi retomada e o Brasil voltou a ocupar uma posição central na discussão global sobre financiamento climático. A escolha de Belém como sede da COP30 reforça ainda mais essa narrativa, porque a Amazônia voltou a ser símbolo diplomático positivo. O governo também avançou na reaproximação com África e o mundo árabe, regiões que tinham sido praticamente abandonadas. Embaixadas reabriram, dívidas foram renegociadas, parcerias em agricultura, saúde e defesa voltaram a funcionar e grandes fundos soberanos árabes passaram a olhar para o Brasil como destino de investimentos em energia e infraestrutura. Esse movimento amplia a autonomia geopolítica do país e diversifica suas alianças. Outra frente importante é o BRICS. O Brasil teve um papel relevante na ampliação do grupo, agora chamado de BRICS Plus ou BRICS+, e no fortalecimento do novo Banco de Desenvolvimento liderado por Dilma Rousseff. O bloco passou a ter maior peso energético populacional e se tornou alternativa concreta ao sistema financeiro dominado por FMI e Banco Mundial. Embora haja tensões internas e interesses diferentes entre China, Índia e Rússia, o Brasil recuperou capacidade de influência ali dentro. Paralelamente, como falamos então, política externa foi usada como instrumento de política industrial. O governo buscou novos mercados para o agronegócio, atraiu investimentos estrangeiros em transição energética e semicondutores
e fortaleceu negociações comerciais com países de Ásia e do Oriente Médio. Isso mostra uma diplomacia que não é apenas simbólica, mas voltada ao desenvolvimento. Porém, o cenário internacional é muito complexo e nem tudo são flores. Um dos maiores desafios tem sido o retorno do protecionismo global e a ascensão da extrema-direita, especialmente nos Estados Unidos sob a influência de Donald Trump. Em 2025, Trump impôs duras tarifas ao aço, ao alumínio e a outros produtos brasileiros, seguindo uma tendência global de taxação. Mas, no caso brasileiro em especial, foi motivado pelos eventos da política interna brasileira na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo assim um ataque duro contra a democracia no país. Lula criticou essa postura e não recuou frente aos Estados Unidos. Tal cenário mostra, então, que esse atrito não é apenas pessoal. Ele simboliza um mundo onde potências passaram a usar tarifas, subsídios e políticas industriais agressivas como instrumento de poder. Isso força o Brasil a repensar sua estratégia comercial e industrial e, principalmente, como proteger a sua soberania frente a grandes potências. Outra relação fundamental é com a China. Hoje é o país mais importante para o comércio exterior brasileiro. Lula tenta equilibrar oportunidades e dependências. De um lado, busca investimentos em tecnologia, energia e infraestrutura. De outro, tenta evitar que o Brasil se torne excessivamente dependente de exportações de commodities agrícolas e minerais. Ao mesmo tempo, precisa ainda administrar a pressão dos Estados Unidos, que veem com preocupação o avanço chinês na América Latina. Então, é uma dança diplomática muito delicada. A relação com a União Europeia também é peculiar. O acordo Mercosul-União Europeia, negociado por mais de 2 décadas, ficou travado por muito tempo e agora parece que finalmente vão assiná-lo. Mas, durante o período de negociações, vivemos algumas tensões, porque a Europa exigia salvaguardas ambientais rígidas e o Brasil acusava alguns países europeus de estarem protegendo seus agricultores atrás de um discurso ecológico. Apesar disso, houve avanços na cooperação climática, na pesquisa científica e em investimentos para a transição energética. A relação existe, mas evolui devagar. Quando olhamos para os grandes conflitos internacionais, 2 temas chamam a atenção: Ucrânia e Gaza. No caso da Ucrânia, a posição brasileira combina condenação da invasão russa com recusa em aderir às sanções e ao envio de armas. Lula argumenta que sanções e fornecimento de armamentos prolongam o conflito e defende uma solução negociada. Isso agrada Rússia e China, mas incomoda Estados Unidos e Europa, que enxergam na postura brasileira um excesso de equilíbrio. A proposta de um clube da paz não avançou, mas recolocou o Brasil no debate. Gaza, por sua vez, produziu uma das maiores tensões diplomáticas no governo Lula. Desde o ataque do Hamas da resposta militar de Israel, Lula adotou um discurso duro, classificando a ofensiva israelense como genocídio e comparando-a ao Holocausto. Isso gerou uma crise aberta com Israel, aproximou o Brasil de países árabes do sul global e ganhou o apoio de grupos de direitos humanos. Mas também levantou questionamentos sobre seletividade, segundo alguns analistas, já que o governo costuma ser mais brando com abusos cometidos por aliados como Venezuela e Nicarágua. Foi um momento em que a política externa e a política moral se chocaram intensamente, e isso com certeza terá impacto na relação com os Estados Unidos e principalmente nas eleições de 2026. Falando agora em região, o governo Lula tenta reconstruir a integração sul-americana, um projeto que desandou ao longo da última década. As relações agora com a Venezuela foram normalizadas, a Unasul foi reativada, a CELAC ganhou novo fôlego e reuniões regionais voltaram a acontecer. A ideia aqui é simples: uma América do Sul integrada aumenta o peso no Brasil e no mundo. Mas o contexto político regional é muito mais fragmentado do que no início dos anos 2000, agora com governos de direita, de centro e de esquerda convivendo sem um projeto comum. A integração avança, mas com resistência. E chegamos ao ponto talvez mais contraditório da política externa atual: a agenda climática combinada com a expansão da produção de petróleo. O governo defende desmatamento zero, transição energética e liderança na COP30. Ao mesmo tempo, amplia a exploração do pré-sal e entrou para o OPEP+, o grupo ampliado dos grandes exportadores de petróleo. Lula argumenta que o Brasil precisa estar presente onde as decisões são tomadas e que os recursos do petróleo podem financiar a transição. Ambientalistas discordam e dizem que isso compromete a credibilidade brasileira no debate climático. Então, isso se torna uma equação difícil de resolver.
Para concluir, vale retomar a pergunta inicial. O que significa dizer que o Brasil está de volta? Significa que o país recuperou reputação, ampliou a sua influência climática, voltou a liderar o sul global, reconstruiu pontos com a África e o mundo árabe, retomou a ideia de integração sul-americana e ganhou peso em fóruns como G20 e BRICS. Mas significa também navegar um mundo de tensões. Protecionismo americano, dependência chinesa, divergências europeias, conflitos no Oriente Médio e um paradoxo climático. A política externa do Lula III é ambiciosa, sofisticada e cheia de vitórias concretas, mas também repleta de dilemas. A grande questão é se ela fortalecerá o Brasil no longo prazo ou se essas contradições vão limitar seu espaço de manobra. Muito obrigada por ouvir até aqui. Se você gostou do episódio, por favor, compartilhe com quem também se interessa por política internacional. A gente se encontra no próximo Geopolítica em Movimento. Até lá!